Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa que vai ao ar todas as semanas nesse mesmo horário. Portanto, você é nosso convidado para nos assistir, um programa que fala sobre evangelismo, a palavra de Deus, as boas novas de salvação. E durante esse mês nós estamos gravando sobre mulheres da Bíblia que nos influenciam. E hoje nós estamos para gravar mais um quadro, A Mesa Posta. E a nossa convidada de hoje é Elizabeth Pinho. Amém. Seja bem-vinda, Elizabeth. Obrigada, um prazer. É a primeira vez que ela está gravando conosco. E a Elizabeth, por coincidência, ela tem um projeto chamado Mesa Posta. E ela sempre está fazendo palestras nas igrejas e em alguns lugares sobre mesa posta. E ela está sendo hoje convidada a falar na mesa posta do programa, mais um outro assunto que não é o assunto do seu programa. Breve você virá para falar de mesa posta. Possivelmente no mês de maio, no mês da família. Não é? Vai ser muito bom. Amém. E hoje nós vamos falar, escolhemos algumas mulheres que nos influenciam, que nos trazem exemplo, que nos trazem lição. E eu escolhi as mulheres que acompanharam Jesus no seu evangelismo. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do 1º até o versículo 3. Se você tiver Bíblia e quiser nos acompanhar, nos acompanhe. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra, proclamar as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Ele não estava só, ele andava proclamando as boas novas do reino de Deus com 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Ele não estava só com os discípulos, mas também estava com umas mulheres. Quem eram essas mulheres? Mulheres que tinham alcançado graça de Jesus, tinham sido curadas, tinham sido libertas de espírito maligno. E o nome delas era Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. O que me chama a atenção e o que me estimula, que me traz como exemplo, como lição, é que essas mulheres eram todas mulheres, como a gente está vendo, mulheres que tinham afazeres. Tinha a Joana, a esposa de Cusa, que era uma mulher do administrador da casa do rei. Então não era uma mulher simples, uma mulher que não tivesse atividades. Ela devia ter uma vida muito cheia. E tinha também a Maria Madalena, que foi uma mulher muito conhecida na Bíblia, e Susana e muitas outras. Ou seja, Jesus, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Jesus valorizou muito as mulheres. Jesus procurou estar sempre trazendo para junto
mulheres. Naquela época, as mulheres não eram muito respeitadas na sociedade. Elas não tinham muitos direitos, ou seja, elas estavam sempre submissas, e não só submissas, mas elas estavam sempre à dependência e atrás dos seus maridos. E muitos nem os respeitavam bem. Mas Jesus veio para dar um exemplo de valorização da mulher. O primeiro exemplo que Jesus veio dar a nós, do amor que ele tem pelas mulheres, foi quando ele se humanizou, que procurou o ventre de uma mulher para nascer. Amém. Então isso foi uma valorização enorme, o Filho de Deus nascendo de uma mulher. Amém. Porque ele tinha todos os outros meios para chegar à terra sem precisar nascer. Mas para cumprir a palavra de Deus que diz que o ladrão e salteador, ele não entra pelo curral, mas Jesus entrou pela porta. Amém. Jesus entrou de uma forma real. Amém. Então, Jesus dignificou a mulher na pessoa de Maria e continuou durante todo o seu ministério valorizando as mulheres. E essas mulheres acompanhavam Jesus durante toda aquela jornada, e elas não estavam apenas acompanhando sem nenhuma utilidade. Elas acompanhavam e ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com os seus bens. Que coisa linda, né? Que como a mulher, quando segue a Jesus, quando ela tem um coração voltado para Deus, ela é desprendida. Então, o que me chama a atenção, o que me estimula, é que essas mulheres elas eram desprendidas do tempo delas, da sua individualidade e também dos seus bens. Porque Jesus tinha despesa. Ele andava com 12 apóstolos. E ele andava curando, ele andava fazendo bem. E precisava de recursos. Nenhum ministério, nada se sustenta sem recursos. É verdade. Jesus, enquanto homem, ele teve as mesmas necessidades que qualquer ser humano. Então, ele precisava se alimentar, ele precisava vestir, e não somente isso, ele ajudava também os necessitados. Mas, para isso, ele tinha quem? As mulheres que ajudavam a ele no ministério a sustentá-los com os seus bens. Com certeza, essa Joana, mulher de Cusa, devia ser uma mulher bem de vida, né? com uma situação financeira boa. E outras mulheres faziam sacrifício ou traziam seus bens para ajudar no evangelismo. Que bom! Oxalá que hoje haja mulheres assim, que se despertem para seguir a Jesus, se desprendam dos seus afazeres em alguns momentos para evangelizar, para fazer catequese, de ir na casa das pessoas, levar a palavra de Deus, instruir as pessoas com a palavra, orar pelos enfermos, ir a hospitais, levar o evangelho. Tem tanto trabalho na obra de Deus para nós desenvolvermos. Então, que essa mensagem traga assim, um incentivo para você, minha cara telespectadora, que está ouvindo. Talvez você esteja aí já aposentada, não esteja mais trabalhando, ou mesmo que trabalhe, tenha algum horário disponível, por que não aproveitar esse horário para fazer evangelismo, para sair em certos lugares onde há necessidade da sua mão amiga, da sua ajuda. Assim como no tempo de Jesus, as pessoas continuam carentes de Deus, carentes de uma palavra de salvação, de uma palavra também de ânimo. Amém. Aproveite também os dons que Deus lhe deu. Talvez você seja uma médica ou uma psicóloga ou qualquer outra profissão, uma professora, qualquer outra profissão, mesmo uma dona de casa, que tenha condições de ajudar outras até num trabalho doméstico. Tem pessoas que estão em casa, tem lares de velhinhos que estão precisando de uma mão amiga, precisando dessa palavra de amor, que é o Evangelho, é boas novas, é o amor de Deus para ajudar a humanidade.
Então, eu quero agora passar a palavra para a Elizabeth, que ela deve ter uma mulher no coração, né, que influencia, e hoje você vai falar dessa mulher. Amém, que bom. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, participar dessa mesa posta, né? E a mulher que me chama, sempre me chamou a atenção desde o momento que eu comecei a ler a Bíblia. Ela me chama a atenção pela fé. É a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem bastante conhecida nossa, mas assim, é riquíssima em detalhes, né? Verdade. Então, eu vou ler para vocês. É pequenininho o texto, então dá para me ler. Fica em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 25, que diz assim a palavra do Senhor. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo o que tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, o recurso que ela viu de primeira mão foram justamente os recursos humanos, o conhecimento humano. E como ela também tinha o recurso financeiro, foi a primeira coisa que ela recorreu aos médicos, né? Que é o que geralmente nós fazemos, né? Isso. Então, no 27 diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes. Porque ela dizia, ela falava, ela cria, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela já tinha essa convicção de cura antes mesmo de receber a cura. Olha que fé, olha que exemplo maravilhoso essa mulher nos traz, né? Que às vezes por muito menos a gente fica sem noção de como a gente vai agir. Né? Sem ação, na verdade. Né? Às vezes por um problema bem menor que esse. Né? Então, maravilhosa essa passagem, porque ela já declarava a palavra, ela já cria, ela já tinha a convicção da cura antes mesmo de tocar nas vestes de Jesus. Porque ela sabia que nele tinha um milagre. Né? Era dele que vinha o milagre, é só ele que faz o milagre. Amém? Então, porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já era curada do mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse, quem me tocou as vestes? E disseram-lhe os discípulos, vê, a multidão te aperta. E o Senhor ainda pergunta, quem me tocou? Né? Porque a multidão era... quem estava apertando, tocando nele. Sim, sim. Mas ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que encontro maravilhoso, né? Porque ela já foi chamada de filha, ou seja, ela já foi incluída no reino de Deus. A partir do momento que ela recebeu a cura, ela recebeu a salvação e já foi chamada de filha, que é assim que ele nos trata, né? Que encontro maravilhoso. O que me chamou a atenção também é que antes eu tinha essa mulher como uma mulher frágil, porque ela tinha tudo para ser uma mulher frágil, né? Ela foi excluída da sociedade, ela ficou por um bom tempo, vamos dizer assim, né? Excluída também e afastada das pessoas que ela amava, porque ela tinha família. Sim. Mas naquela época, quem menstruava, e no caso dela era uma hemorragia, ela era excluída da sociedade, ela era excluída, ela era afastada. Ninguém tocava porque tinha ela como uma pessoa impura. Isso. E aprove a Deus, né, que ela tivesse esse encontro com Jesus, o milagre aconteceu, a perseverança dela é uma coisa assim extraordinária, porque como eu falei, ela tinha tudo para ser uma mulher frágil, uma mulher deprimida, e pensar também, que eu acho que esse pensamento também veio para ela, que ela pensou assim, poxa, é Jesus, ele é puro, eu sou impura, eu não sei como é que eu vou chegar lá. Ela podia ter pensado isso, mas ela não, ela pensou diferente.
Ela foi uma mulher convicta da sua fé e convicta do Deus que ela ia tocar, né? Porque Jesus, ele é o Deus de milagre. E quando ela tocou e foi curada, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ela não foi só curada do corpo, mas ela Sim. foi curada, recebeu a salvação. A salvação. E ainda inclusa ao reino de Deus. Exatamente. Né? Inclusa ao reino de Deus. Filha, né? Então, primeiro ela precisou ter atitude, né? Atitude, que às vezes a gente tem fé, mas não tem atitude. E ela teve a atitude, ela teve a fé, ela foi perseverante e recebeu o que tanto ela almejava, o milagre que só Deus podia dar. Amém? Então, rompeu os obstáculos, porque os obstáculos também não era só a multidão, era a fragilidade que aquela mulher tinha. Você passar 12 anos com hemorragia, no corpo ela era uma mulher frágil, né? O espírito, como eu disse, ela era uma mulher forte, uma mulher convicta do que queria. Mas assim, no corpo havia uma fragilidade, porque hemorragia há 12 anos não são 12 dias, às vezes, né, nós mulheres temos o fluxo de 7 dias, às vezes 4 dias, e a gente sabe que dá uma fragilidade no corpo. Então, pessoa assim... Era uma mulher que estava bem depauperada, né? Bem frágil. Sim, sim. Mas ela usou em fé. Em fé. E rompeu, né? E rompeu. Rompeu em fé. Isso mesmo. Uma mulher, eu assim, quando eu li a primeira vez, eu assim, achava ela realmente uma mulher frágil. Mas quando a proporção que eu ia relendo, o Espírito Santo disse, não, aqui não tem uma mulher frágil. Aqui tem uma mulher forte, uma mulher convicta de sua fé. Isso, o que eu achei, assim, que o que fortaleceu ela também no corpo foi a fé. Sim. Porque a fé levantou ela por dentro. Sim. Né? Eu irei. Eu irei, serei curada. Então era a última esperança dela. Isso. Então Deus pegou junto com ela nesse Amém. momento, né? Trazendo Isso fé mesmo. ao coração dela. Isso mesmo. Então, amadas, assim, vocês que estão me assistindo, talvez vocês não estejam passando por problemas, exatamente uma enfermidade, mas seja qual for o seu problema, o milagre quem faz é Jesus. E para vocês ter um encontro com Jesus, talvez você diga, mas agora eu não tenho a possibilidade de tocar na veste de Jesus. E eu te digo, minha amada, você tem sim. Porque através da oração você toca nas vestes de Jesus. Através da sua entrega, você está tocando sim em Jesus. E eu posso lhe dizer, se você tocar, tão somente você tocar, entregar todas as suas ansiedades, dores a Ele, eu tenho certeza o milagre será feito. Você vai receber o milagre. Então, assim, não se entregue ao problema que você esteja passando, seja ele qual for. Mas assim, seja convicta com essa mulher, tenha fé e saiba que só Jesus faz o milagre. Só Ele nos dá a força, a fé, a perseverança e a convicção do que Ele tem para nós aqui na Terra. Só Amém. Ele que tem a resposta, né, para os nossos problemas que às vezes achamos insolúveis. Né? E às vezes a gente pensa assim, não, eu só vou ter esse encontro com Jesus quando eu não fumar mais, quando eu não beber mais, quando eu não tiver em discussão mais com fulano, ou quando eu fizer as pazes com fulano. Amado, eu quero lhe dizer o seguinte, com Jesus é diferente, você vem do jeito que está, mas de uma coisa eu te garanto, você não fica da mesma forma. Você não fica da mesma forma. Então Deus te recebe, Jesus te recebe do jeito que você é, com todas as suas imperfeições, porque perfeito só Ele. Mas você não vai ficar da mesma forma. Há uma transformação, onde Jesus chega à transformação. E é isso que eu quero te deixar, essa certeza de que, como eu já falei, só Deus faz o milagre. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar, a gente tem que ir ao encontro. Ir ao encontro. Vale a pena, né? Vale a pena, sim. Vale a pena, sim. Isso mesmo. E eu aproveito a sua palavra, né, a respeito, assim, das doenças, né, da rejeição daquela mulher, para falar, assim, voltar a falar sobre essas mulheres que estão aqui registradas, como Maria Madalena,
Essa Maria Madalena é uma mulher que era altamente rejeitada da sociedade. Além disso, Também. ela tinha espíritos malignos. A gente não sabe que tipo de espírito, se era espírito de... Ninguém sabe exatamente, mas era uma pessoa que era rejeitada socialmente. É tanto que quando Jesus curou, Maria Madalena ficou junto, caminhando com Jesus. E essas mesmas mulheres, elas acompanharam Jesus durante todos os 3 anos de ministério, acompanharam até o momento da cruz. Amém. E claro que essas mulheres que nós temos visto aqui lá em Lucas, no capítulo 24, que está falando da ressurreição de Jesus. Sim. E quem é que estava com Jesus? Aquelas mesmas mulheres que seguiam Jesus, elas foram ao pé da cruz e agora estavam no momento mais glorioso de Jesus, Amém. Que foi a ressurreição. E no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e no versículo 9, diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, aquela também que estava lá no início do ministério com Jesus, e Maria, mãe de Tiago. Então, elas continuaram o seu ministério, elas não abandonaram, elas não desistiram. Jesus passou por muitos sacrifícios, Sim. Jesus foi ridicularizado muitas vezes, foi à cruz, foi maltratado, sofreu, e elas ao pé, ali se dando apoio, acompanhando o Senhor. Amém. Que coisa linda esse despreendimento. E o que acontece é que, continuando essa leitura, diz assim, né? Mas quando as mulheres levaram, né? Contaram essas coisas aos apóstolos, porque foram elas que primeiro foram ao túmulo de manhã, no domingo de manhã, porque Jesus havia dito que iria ressuscitar, e elas logo cedo foram ao túmulo. E quando chegaram lá que o túmulo estava vazio, elas voltaram e foram avisar para os apóstolos que não tinham ido ao túmulo. Veja como essas mulheres eram diligentes, como essas mulheres eram cuidadosas, amorosas, Amém. aprenderam a amar e a Dedicadas. seguir a Jesus Cristo com dedicação. É. Então, quando elas voltaram e avisaram, sabe o que acontece? Eles não acreditaram. Ou seja, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Veja como ainda havia preconceito com elas. É verdade. Mesmo Jesus tendo valorizado, mesmo os apóstolos tendo visto aquilo, Jesus com aquelas mulheres, ela os servindo, na hora que ela trouxe as boas novas, que Jesus havia ressuscitado, contou o fato, eles não acreditaram, achavam que era loucura. Como eram preconceituosos, né, naquela época. Como a mulher não tinha valor. Mas graças a Deus, que nós temos aqui o grande exemplo de Jesus amando, trazendo para junto as mulheres. Amando, dizendo, honrando, né? Isso, honrando. E dizendo, vocês fazem parte da minha caravana, vocês vão ficar registrados nos anais da palavra, todos Amém. Vão conhecer a Amém. História de vocês. Aquela Maria Madalena de que Jesus havia expulsado 7 demônios, que a sociedade não mais valorizava, ela agora estava no sepulcro. Foi a primeira que viu Jesus. Amém. Ressurreto. Que alegria dessa mulher, que contentamento dessa mulher. E ela continuou evangelizando, ela foi a primeira que foi levar as boas novas da ressurreição para os apóstolos. Mulher, você que está nos ouvindo nesta tarde, você é uma bem-aventurada, porque você está Amém. ouvindo nesta tarde uma Amém. mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está ouvindo boas novas, a palavra que traz
cura, libertação, salvação. Não importa qual seja a sua situação. Não importa se você é uma mulher rejeitada socialmente, ou se você é uma mulher também de boas condições, mas que esteja um pouco desanimada da vida. Talvez até dentro de casa você não seja valorizada. Às vezes o próprio marido muitas vezes não valoriza. Solidão, né? Exatamente, talvez esteja só, os filhos tenham abandonado ou estejam distantes, mas eu quero te dizer, há um amigo fiel. Amém. Jesus Cristo. Amém. Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, Amém. Ele continua fazendo a mesma coisa que Ele fazia. Só que agora a gente não vemos Ele pelo nosso olho carnal. Mas nós vimos pela fé, pela certeza de que Ele está vivo e que está ao nosso lado. Que Ele quer lhe guardar, lhe proteger, lhe guiar, lhe dirigir. Basta você dar um passo em direção a Ele, Isso. Como vimos aqui, Elizabeth A mulher falando do fluxo de sangue. da E ao mulher encontro, né? do fluxo de sangue, que deu um passo, ela foi. Ela não Atitude. tinha muitas forças, mas ela procurou um jeitinho de, na hora que o Senhor fosse passando nela, se encontrar com Jesus. Amém. Então, graças a Deus por essas mulheres que nos deixam esses exemplos, que nos encorajam, que nos ajudam neste dia, nesse momento, está aqui incentivando você também. Porque Isso. nós somos incentivadas por elas. Amém. Nós sabemos o amor de Deus, que não é um amor apenas teórico, foi um Sim. amor prático. Amém. Ele deixou exemplo aqui para nós. Amém. Nós que seguimos a Jesus, somos amadas, somos privilegiadas. E você é convidada para você parte desta comitiva de seguidoras de Jesus, de mulheres evangelistas. Nós estamos aqui toda semana com um único objetivo, evangelizar, levar uma palavra para você e outros mais que estejam nos assistindo. Palavra Amém. de fé, de consolação, de ânimo, de cura, de perdão e salvação. Isso. É Amém. isso que é o Evangelho. Então, nesta tarde, nós já estamos finalizando o programa. Vou Sim. passar a palavra para a Elizabeth para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer, né, primeiramente pela oportunidade. Eu também anotei aqui algumas lições que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Há mudanças que precisam acontecer. Há medos que precisamos enfrentar. Há decisões que temos que tomar. Há solidão que precisamos suportar. Há lágrimas que precisamos derramar. Há recomeço que precisamos florescer de alguma forma dentro de nós. Então, porque a força que habita em nós é maior do que nós podemos enxergar. E de onde vem essa força? Do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra e que está disponível para mim e para você. Amém? Muito bem. Então, queremos aproveitar esse momento com essas palavras tão lindas e dizer para você: Ele é a força que me levanta, que te levanta. Segura na mão de Deus. Tem um hino que diz: segura na mão de Deus e vai. Então hoje é uma hora oportuna, um momento oportuno de você aí onde está, dar um passo em direção a Jesus. Eu te convido agora para que você abra seu coração e Amém. aceite Jesus na sua vida. Para Ele talvez precise mudar a sua história, Sim. mas Ele é perito em mudar a história. Amém. Como Ele mudou a história dessa mulher doente, uma mulher rejeitada, essa mulher do fluxo de sangue, numa mulher que fazendo parte da família de Deus com o nome de filha. Amém. Como Ele mudou a história de Maria Madalena e de essas outras mulheres que tinham espíritos imundos e estavam enfermas. Sim. Então, não sei qual a tua necessidade, mas uma coisa eu sei. Seja ela qual for, você se chegando para Cristo, dizendo só no seu coração: eu aceito o Senhor na minha vida. Amém. Porque para Jesus chegar na sua vida, fazer morada na sua vida, é preciso o seu consentimento. Sim.
Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz, eu gosto muito de repetir esse versículo. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, eu entrarei e ficarei com ele. Amém. Então, nessa tarde, basta você dizer para ele, aí onde você está, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Abra a porta do meu coração para você fazer morada. Oh, aleluia. Se você fez esta confissão, se considere, de agora por diante, uma nova criatura. Sim. Porque a palavra diz que todo aquele que confessa ao Senhor Jesus, está lá em João, no capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então se considere, de hoje por diante, uma filha de Deus. Amém. Você pode até dizer, mas eu não era filha. Não, existem criaturas, pessoas como qualquer outro que foi criado por Deus, mas para se tornar filho de Deus, precisa fazer isso, que diz lá em João. A confissão. Crer em Jesus e confessar com a boca. Amém. Que Jesus é o Senhor e Salvador. E eu vou terminando fazendo oração, viu? Amém. Pai, nós te damos graça por esta tarde abençoada. Amém, Senhor. Por esses ouvintes que estão nos assistindo, Amém, nossos Jesus. telespectadores. Agradecemos pela vida de cada um deles. Amém. E profetizamos em nome de Jesus, bênção sobre a vida deles, sobre o lar, a família, que haja mudança, Senhor, daquilo que é necessário ser mudado. Amém. Que o Senhor também resolva e responda, Senhor, as orações dessas pessoas que estão nesse momento orando a Ti. Amém. Que a bênção do Senhor, a graça e a misericórdia, a consolação do Espírito Santo habite em vosso lar, hoje e para sempre. Amém. Até o próximo programa. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.